Vivemos em tempos em que muitos professam ter fé, mas poucos demonstram obediência. Palavras podem ser belas, declarações de fé podem soar sinceras, mas onde está a evidência prática dessa fé? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, nos conduz hoje por uma poderosa meditação em Hebreus capítulo 11, versículo 8, onde Abraão, pela fé, obedeceu. Neste sermão, Spurgeon nos confronta com uma verdade profunda. Fé que não obedece é apenas um eco vazio. Fé verdadeira sempre produz ação. Obediência não é um acessório da fé, é uma expressão mais visível. Prepare-se para ouvir uma mensagem que examina o coração, desafia a alma e exalta a obediência que brota da verdadeira fé em Cristo. Que esta palavra te leve a refletir. Tenho eu uma fé viva que obedece ou apenas um nome de fé sem fruto? Ouça agora, fé sem obediência é auto-engano. A obediência da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. A fé genuína em Deus gera uma obediência pronta. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Houve uma resposta imediata à ordem. Obediência tardia é desobediência. Gostaria que alguns cristãos que adiam o dever se lembrassem disso. Adiar continuamente o dever é um pecado contínuo. Se eu não obedecer à ordem divina, eu peco. E a cada momento que continuo nessa condição, repito o pecado. Este é um assunto sério. Se um determinado ato é meu dever nesta hora e eu o deixo de fazer, pequei. Mas será igualmente incumbência minha durante a próxima hora. E se eu ainda me recusar, desobedeço novamente, e assim por diante até que eu obedeça. A negligência de uma ordem permanente deve se tornar muito grave se persistir por anos. À medida que a consciência se torna insensível em relação ao assunto, a culpa se torna mais provocativa para o Senhor. Recusar-se a fazer o que é certo é um grande mal, mas continuar nessa recusa até que a consciência se torne insensível em relação ao assunto é muito pior. Lembro-me de uma pessoa que veio para ser batizada e disse que era crente no Senhor Jesus havia 40 anos e que sempre considerara a ordenança bíblica. Fiquei triste por ele ter sido desobediente a um dever conhecido por tanto tempo e propus-lhe que fosse batizado imediatamente. Era em uma aldeia e ele disse que não havia conveniências. Ofereci-me para ir com ele até o riacho e batizá-lo, mas ele disse: não, aquele que crê não se apressa. Ali estava alguém que havia desobedecido deliberadamente ao seu Senhor por tantos anos quanto os israelitas no deserto, em uma questão tão fácil de cumprir, e, no entanto, depois de confessar sua falta, não estava disposto a corrigi-la, mas perverteu uma passagem das Escrituras para se desculpar e atrasar ainda mais. Davi diz: apressei-me e não me demorei em guardar os teus mandamentos. Cito este caso como uma ilustração típica. Há umas centenas de deveres espirituais, morais, domésticos, empresariais e religiosos que os homens adiam da mesma maneira, como se pensassem que qualquer tempo serve para Deus e que ele deve se revezar com os demais. O que você diria ao seu filho se o convidasse a fazer uma tarefa e ele respondesse: eu irei amanhã? Certamente você o convidaria amanhã em um estilo que permaneceria em sua memória. Seu tom seria áspero e você o convidaria a ir imediatamente. Se ele, então, prometesse correr em 1 hora, você chamaria isso de obediência?
Seria insolência. Obediência é para o presente do indicativo. Deve ser pontual ou não é nada. A obediência respeita o tempo da ordem, tanto quanto qualquer outra parte dela. Hesitar é ser desleal. Parar e considerar se você obedecerá ou não é rebelião em sua essência. Se creres no Deus vivo para a vida eterna, serás rápido em cumprir as ordens do seu Senhor, assim como uma serva obedece à sua senhora. Não serás como o cavalo, que precisa de chicote e espora. Teu amor fará mais por ti do que a compulsão poderia fazer por escravos. Tu esperas ter asas nos calcanhares para te apressar no caminho da obediência. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A obediência deve ser exata. Até mesmo a obediência de Abraão falhou um pouco nisso no início, pois ele partiu imediatamente de Ur dos Caldeus, mas só foi até Orã, e lá permaneceu até a morte de seu pai. E então o preceito lhe foi novamente aplicado, e ele partiu para a terra que o Senhor havia prometido lhe mostrar. Se algum de vocês obedeceu apenas pela metade, rogo que tome cuidado com isso e faça tudo o que o Senhor ordena, esforçando-se cuidadosamente para não reter nada do resultado da obediência. Contudo, o erro do grande patriarca foi logo corrigido, pois lemos que Abraão, quando foi chamado para sair, saiu. Omiti apenas palavras intermediárias, que não alteram o sentido, e é exatamente assim que devemos obedecer. Aquilo que o Senhor ordena que façamos, exatamente isso e não outra coisa de nossa própria invenção. Quão curiosamente as pessoas tentaram dar a Deus algo diferente do que Ele pede. O Senhor diz: meu filho, dai-me o teu coração, e elas lhe dão cerimônias. Ele lhes pede obediência, e elas lhe dão adoração voluntária. Ele pede fé, amor e justiça, e elas oferecem 10.000 ribeiros de azeite e a gordura de animais cevados. Elas darão tudo, exceto a única coisa a qual ele agradará. Contudo, obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Se o Senhor lhe deu verdadeira fé em si mesmo, você estará ansioso, não tanto para fazer algo notável, mas para fazer exatamente o que Deus deseja que você faça. Cuide de seus jotas e tio com os preceitos do Senhor. A atenção às pequenas coisas é uma característica nobre da obediência. Sua essência reside muito mais nas pequenas coisas do que nas grandes. Poucos ousam se precipitar em grandes crimes e ainda assim se entregam à rebelião secreta, pois seu coração não está em retidão com Deus. Por isso, muitos estragam o que chamam de obediência, esquecendo-se de que servem a um Deus que examina o coração e o prova, que observa pensamentos e motivações. Ele quer que obedeçamos de coração, e isso nos levará não apenas a considerar alguns mandamentos agradáveis, mas a respeitar toda a sua vontade. Que tenhamos uma consciência sensível, que não negligencie intencionalmente, nem transgrida presunçosamente. Observe bem que Abraão prestou obediência prática. Quando o Senhor ordenou a Abraão que deixasse a casa de seu pai, ele não disse que pensaria a respeito, não discutiu com os prós e contras em um ensaio, não pediu a seu pai Terá e seus vizinhos que considerassem a questão, mas, como foi chamado para sair, ele saiu. Caros amigos, temos tanta conversa e tão pouca obediência. A religião de mero cérebro e mandíbula não vale muita coisa. Queremos a religião de mãos e pés. Lembro-me de um lugar em Yorkshire, anos atrás, onde um bom homem me disse: temos um ministro realmente bom. Eu disse: fico feliz em ouvir isso. Sim, disse ele,
ele é um sujeito que prega com os pés. Bem, agora, isso é algo excelente se um pregador prega com os pés, andando com Deus e com as mãos, trabalhando para Deus. Faz bem aquele que glorifica a Deus por onde vai e pelo que faz. Ele se destacará de 50 outros que pregam religião apenas com a língua. Vocês, queridos ouvintes, não são bons ouvintes enquanto forem apenas ouvintes, mas quando o coração é afetado pelo ouvido e a mão segue o coração, então sua fé é provada. Esse tipo de obediência que advém da fé em Deus é a verdadeira obediência, visto que se manifesta por meio de suas obras. A fé produz uma obediência que enxerga longe. Observe isto. Abraão, quando chamado, partiu para um lugar que havia de receber por herança. Quão grande seria a companhia de Deus se fosse paga por isso na hora. Eles têm respeito à recompensa, mas precisam tê-la na palma da mão. Com eles, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Dizem-lhes que há um céu para ser conquistado e respondem que, se o céu fosse conquistado aqui, como uma propriedade imediata, poderiam cuidar dele, mas não podem se dar o luxo de esperar. Herdar um país depois que esta vida terminar é como um conto de fadas para suas mentes práticas. Muitos há que perguntam: a religião valerá a pena? Há algo a ser feito com isso? Terei que fechar minha loja aos domingos? Devo mudar minha maneira de negociar e reduzir meus lucros? Quando somam o custo e levam tudo em consideração, chegam à conclusão de que a obediência a Deus é um luxo do qual podem prescindir, pelo menos até perto do fim da vida. Aqueles que praticam a obediência da fé buscam a recompensa futura e a valorizam ao máximo. Somente para a sua fé o lucro é extremamente grande. Tomar a cruz será carregar um fardo, mas também será encontrar descanso. Eles conhecem as palavras, sem cruz, sem coroa, e reconhecem a verdade de que, se não houver obediência aqui, não haverá recompensa na vida futura. Isso requer uma fé que tenha olhos que possam ver ao longe, através da torrente negra da morte e dentro do véu que nos separa do invisível. Um homem não obedecerá a Deus a menos que tenha aprendido a suportar como vendo aquele que é invisível. No entanto, lembre-se de que a obediência que advém da verdadeira fé muitas vezes está fadada a ser totalmente irrefletida e implícita, pois está escrito: ele saiu sem saber para onde ia. Deus ordenou a Abraão que viajasse e ele imediatamente moveu seu acampamento. Ele seguiu seu caminho para a terra desconhecida, por regiões férteis ou através de um deserto, entre amigos ou em meio a inimigos. Ele prosseguiu sua jornada. Ele não sabia para onde o seu caminho o levaria, mas sabia que o Senhor o havia ordenado a ir. Até mesmo os homens maus obedecerão a Deus quando o acharem adequado, mas os homens bons obedecerão quando não souberem o que pensar a respeito. Não nos cabe julgar a ordem do Senhor, mas segui-la. Estou cansado de ouvir homens dizendo: sim, sabemos que tal caminho seria correto, mas então as consequências poderiam ser dolorosas. Os homens bons ficariam tristes, a causa seria enfraquecida, e nós mesmos entraríamos em um mundo de problemas e colocaríamos nossas mãos em um vespeiro. Não há muita necessidade de pregar cautela hoje em dia. Aqueles que correriam qualquer risco pela verdade são poucos o suficiente. Consciências sensíveis à honra do Senhor não têm sido produzidas em grande número nos últimos anos. A consideração prudente das consequências é superabundante, mas o espírito que obedece e usa todas as coisas por amor a Cristo, onde está?
Os Abraãos de hoje não se afastarão de seus parentes. Eles tolerarão qualquer coisa antes de arriscar seus meios de subsistência. Se eles se afastarem, devem saber para onde estão indo e quanto há para ser adquirido no novo país. Não estou proferindo nenhum julgamento sobre sua conduta, estou apenas apontando o fato. Nossos antepassados puritanos pouco se importavam com propriedade ou liberdade quando estas se interpunham à consciência. Eles desafiavam o exílio e o perigo antes de abrir mão de um grão de verdade, mas seus descendentes preferem a paz e as diversões mundanas e se orgulham da cultura em vez da fé heróica. O crente moderno não deve ter mistérios, mas sim ter tudo planejado com um padrão científico. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas os modernos precisam ter todas as informações sobre o caminho e então não irão. Se obedecem, é porque seus próprios julgamentos superiores inclinam-se para esse caminho, mas ir sem saber para onde vão e ir a todo custo não lhes agradam. São tão cultos que preferem ser originais e traçar seu próprio caminho. Irmão, tendo uma vez discernido a voz de Deus, obedeçam sem questionar. Se tiverem que ficar sozinhos e ninguém os favorecer, fiquem sozinhos e Deus os favorecerá. Se ouvirem alguma palavra ruim daqueles a quem mais prezam, suportem. Afinal, o que são palavras ruins ou palavras boas em comparação com a manutenção de uma consciência limpa, caminhando no caminho do Senhor? A linha da verdade é estreita como o fio da navalha e precisa calçar as sandálias douradas da paz de Deus quem se mantiver nessa linha. Pela graça divina que possamos, como Abraão, andar de mãos dadas com o Senhor, mesmo onde não conseguimos enxergar o caminho. A obediência que a fé produz deve ser contínua. Tendo iniciado a vida separada, Abraão continuou a habitar em tendas e a peregrinar na terra distante de seu local de nascimento. Toda a sua vida pode ser resumida assim. Pela fé, Abraão obedeceu. Ele creu e, portanto, andou diante do Senhor de maneira perfeita. Ele até ofereceu seu filho Isaque. Erro de Abraão. Foi? Ai daquele que ousam falar dessa maneira. Pela fé, ele obedeceu e até o fim de sua vida ele nunca foi um especulador original ou um inventor de caminhos para a autodeterminação, mas um servo submisso daquele grande Senhor que se designou a chamá-lo de amigo. Que se diga de todos aqui que pela fé ele obedeceu. Não cultive a dúvida, ou você logo cultivará a desobediência. Estabeleça isso como seu padrão e doravante, e seja este o epítome de sua vida. Pela fé, ele obedeceu.